Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar fazendo algumas perguntas para vocês. Quando a sua mãe ou seu pai diz assim para vocês: vai lavar as louças, junta esses lixos, tá na hora de tomar banho, tá na hora de estudar, vocês obedecem? Obedecer aos pais é uma ordem do Senhor Jesus. E você, criança, precisa obedecer às ordens do Senhor Jesus. A história de hoje conta que um rei não obedeceu às ordens do Senhor Deus e acabou se dando muito mal. Vamos conferir essa história? Certa noite, o rei Belsazar da Babilônia deu um banquete. Convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante vinho, mandou que lhe trouxesse os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas os usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar outros deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, no lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ele ordenou que chamasse os adivinhos, os sábios e os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: aquele que lê o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais e o seu rosto ficou mais pálido ainda. E nenhuma daquelas altas autoridades sabia o que fazer. Então, a rainha, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: ó rei, vive eternamente. Não se assuste, nem fique pálido assim, pois aqui no reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor era rei, esse homem provou que era inteligente e sábio. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios do palácio. O nome dele é Daniel. Esse homem pensa com muita clareza. Ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Levaram Daniel até a presença do rei e o rei disse: fiquei sabendo que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Daniel respondeu: ó Senhor, pode ficar com os seus presentes ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Preste atenção. Ó rei, o Deus Altíssimo deu ao rei Nabucodonosor e lhe deu também poder, glória e majestade.
O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa. Se ele queria, deixava a pessoa viver. Elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Comia capim como os bois e dormia ao ar livre. Ficava molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei como ele quer. E o Senhor, ó rei Belsazar, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor e os seus convidados de honra, as suas mulheres, as suas concubinas, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver, o que decide tudo o que acontece. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras: Mene, Mene, Tekel e Pazim. E agora vou lhe dizer o que essas palavras significam. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu acabar com o seu reinado. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pazim quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos persas. Depois que Daniel explicou o significado daquelas palavras ao rei, mesmo assim, o rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que a partir daquele momento ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto e a Babilônia foi derrubada. O rei Belsazar não obedeceu os ensinamentos de Deus e acabou morrendo. Deus é tão bom que deixou algumas ordens para eu e você seguir, para que a nossa vida seja feliz. Olha só, lá em Salmos 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quer dizer, feliz é aquela pessoa que não escuta orientação, conselhos de pessoas que não obedecem a Deus, de pessoas que não obedecem às leis de Deus. Foi isso que aconteceu com o rei Belsazar. O rei Belsazar não obedeceu às ordens de Deus e acabou morrendo. Por isso, criança, que precisamos obedecer à voz de Deus. Você deve ouvir os conselhos do Senhor. E sabe qual é um conselho do Senhor? Obedecer seus pais. Quando eles te pedirem para fazer qualquer coisa, você precisa obedecer. Se você não obedecer, você está pecando. E o pecado, você já sabe, nos separa de Deus. Só que, quando você pecar, você sabe o que você deve fazer para que o seu pecado seja perdoado. É só pedir perdão.
arrepender e pedir perdão para o Senhor Jesus. Esse Jesus que é o Filho perfeito de Deus, que morreu na cruz do Calvário, derramou sangue para perdoar o seu pecado, para te salvar. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está vivo. Olha que coisa maravilhosa, ele está vivo e quando você pecar, você pode se arrepender e pedir perdão para ele, que ele vai te atender. Além de perdoar o seu pecado, ele pode te dar força para que você faça o que é certo. Ele pode te dar força para você ouvir os conselhos do Senhor. Os conselhos do Senhor traz alegria. Os conselhos do Senhor traz felicidade. É por isso que a palavra do Senhor diz que feliz é aquele que não atende os conselhos dos ímpios, os conselhos das pessoas que não agradam a Deus. E quando você não atende os conselhos dos ímpios, é porque você atende os conselhos do Senhor. Você precisa obedecer, criança. Obedecer é muito importante. Obedecer a Deus é uma ordem e você precisa seguir essa ordem. Vocês lembram da história? Daniel, ele não teve medo. Ele obedeceu a Deus quando Deus mandou ele dizer para o rei o que estava escrito lá naquela parede. E ele poderia ficar com medo, mas ele não ficou. Ele obedeceu a Deus. Quando você obedece a Deus, você tem uma vida feliz. Amém? Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. E agora nós vamos ouvir as nossas crianças. Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre Daniel 5, onde eu vi escrito na parede no palácio do rei Belsazar. E a pergunta de hoje é a seguinte: cite uma ordem de Deus e diga como podemos obedecer a essa ordem. E eu vou falar sobre os 10 mandamentos, que é o primeiro mandamento de Deus, que é o seguinte: não adores outros deuses diante de mim. E a gente pode obedecer a essa ordem lendo e orando mais a Deus, assim a gente vai conhecer mais a Ele e não vamos desviar do caminho dele. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmos 1:1. O rei Belsazar afrontou a Deus e por isso ele morreu e o seu reino foi assumido pelos seus inimigos. Uma ordem de Deus: honrar pai e mãe, porque seus dias serão prolongados aqui na terra. Obedecei prontamente às ordens quando mandar estudar, porque é importante estudar para o nosso futuro. O rei Belsazar era um rei mau que virou as costas para Deus. Eu aprendi que não devemos adorar imagens. Eu vou pedir muita sabedoria a Deus, para que sempre diga sim para as coisas de Deus. Toda essa semana aprendemos a cumprir as ordens de Deus para não sofrer danos. Jesus nos deixou uma ordem: ide pregar o evangelho a toda criatura. Ei, vamos cumprir essa missão? Em toda sua trajetória, Daniel foi muito fiel a Deus e temente ao Senhor. Mais uma vez, Daniel foi usado por Deus para interpretar a estranha escrita na parede. Uma das ordens de Deus é amá-lo acima de todas as coisas. Eu amo a Deus priorizando as coisas dele em minha vida.